Fala pessoal do canal Fake Fable, beleza? Tô aqui com o Lucas. Fala aí, Lucas. Olá, saudações novamente a todos. Pois é, né? Tiramos uma folga aí no podcast de segunda de terça-feira, que vocês conhecem que é o nosso podcast de Raw. E acho que é por um motivo bem simples, acho que é um motivo que acho que todo mundo consegue compreender que é muito difícil prestar atenção no Raw por 3 horas toda semana, né? Uma hora nossa paciência vai passando e pouco a pouco parece que o SmackDown também tá esgotando minha paciência, Lucas. Nada no Raw, né? Estragaram já. Estragaram não, mas tipo, já erraram no booking do Mustafa Ali com o Mansur, fizeram eles jogarem pro Retribution e nada mais, sabe? O segmento do Goldberg com o Bob Lashley foi muito ruim, mas assim, muito ruim mesmo. E tipo, eu sei que a gente brinca aqui que o Goldberg sempre vai ser ruim, mas tipo, podia ter sido a melhor construída a match, sabe? Aquele segmento foi muito estranho, sabe? Do Goldberg falando e uma parte da crowd gritando. Nem lembro o que a crowd estava gritando, mas tipo. Tava gritando O, We Want Wyatt. e Crowd o, 10/10. o Lashley de braço cruzado, sabe? Eu achei aquele segmento fraquíssimo, dos piores de toda a semana. E de resto não teve nada, né? Tipo, eu tava esperando pelo menos um retorno do Randy Orton, mas nem isso teve, sabe? Aquela match com o Omas e o Riddle foi muito estranho, o AJ Styles nem tava no ringside. Foi um Raw patético como todo o Raw, sabe? E acho que o main event acabou sendo, de novo, né, a Charlotte contra a Nikki Ash, e foi uma boa match, sabe? Isso eu digo, acho que foi uma boa match, foi uma false count, não era false count, não No era holds no holds barred. bar, exatamente, que é uma match sem desqualificação, e foi legal, sabe? Eu gostei da match, a Nikki Ash venceu, e whatever, sabe? Foi muito ruim o resto, nada mais a se destacar desse show, foi tudo fraco. E é isso, a única coisa que eu gostei mesmo foi o main event. Eu achei que a match foi boa, apesar de que o book é ruim, né? Exatamente, enfim. Se a gente fosse dar destaque, eu daria meu destaque à crowd gritando We Want Wyatt, mas eu acho que a gente já passou do ponto de ter que minerar nos shows semanais para dar destaque. Para você que chegou aqui agora, né? Te convido a acompanhar até o final, porque nesse podcast que sai domingo a gente fala sobre o show do SmackDown, que começa muito bem, diga-se de passagem, com Sasha Banks, né? Inclusive, só falar antes do SmackDown, que além de não utilizar o John Cena, usar John Cena para Dark Match novamente, que eu não entendo porquê, ainda deu uma louca, e eu acho que é importante a gente falar disso, que começaram a demitir gente no meio do SmackDown, sabe? Demitiram, acho que um total ali por volta de 12 pessoas, entre elas Bob Fish, Mercedes Martinez e o Bronson Reed, que era campeão norte-americano até ontem, sabe? Tipo, o que aconteceu? Eu ouvi gringo falando que provavelmente isso é uma das coisas que a gente vai descobrir por que logo. E estão falando, é por isso, sabe? Mas a WWE já tá perdendo um monte de nome bom, perdeu o Bray Wyatt. Aparentemente o contrato do Adam Cole acaba no Next Takeover, sabe? Eu acho que a EW terá reforços no seu roster. E sinceramente, ali dando uns 80 dias, 70 dias da demissão ali do Bray Wyatt, eu já vou começar a acompanhar. E, né, já tô fazendo esse planejamento. Inclusive, o Lucas me lembre, né, de acompanhar a EW daqui a uns 2 meses. E, e ainda com mais nomes desses, sabe? Tá certo que eles vão ficar com um roster muito inflado, mas a WWE perdeu completamente a noção, né? Demitindo um monte de gente, tem gente falando, o NXT vai ser dissolvido, não acredito que seja o caso, né? Se bem que até o Karrion Kross tá no main roster, sabe? Eu acho que deve ter algum motivo, cara. A gente vai descobrir o porquê, sabe? Sei, sabe? Eu não entendo mais as decisões da WWE faz muito tempo. Do nada começaram a demitir gente no meio do SmackDown, sabe? Eu acho que isso é desrespeitoso, inclusive, sabe? Mais do que tudo, né? E, tipo, teve um cara que foi demitido no meio do SmackDown e, tipo, ele tinha uma match no 205 Live, que vai depois do SmackDown, sabe? A match tava gravada, passou a match e o cara tava demitido, sabe? Então, que coisa bizarra é essa, né? E, tipo,
Desde abril do ano passado, a WWE, eu vi que teve uma conta no Twitter que fez essa contabilidade, demitiu mais de 100 pessoas, 100 wrestlers desde abril do ano passado. Então, um pouco mais de um ano, sabe? E eu não sei por quê. Eu não consigo entender por quê. Eles não estão em tanta crise assim. Pelo menos os reports que saem aqui, a WWE não está tendo prejuízo, sabe? Longe A disso. ponto de precisar fazer tantos cortes financeiros, e estão demitindo pessoas grandes, sabe? Não é como se estivesse demitindo um bando de jobbers, sabe? Tá demitindo nome grande. Demitiram o Samoa Joe, depois contrataram de novo, mas enfim, demitiram. Demitiram o Braun Strowman, demitiram o Bray Wyatt, agora estão demitindo o Bronson Reed, sabe? Tipo, o Bronson Reed era campeão norte-americano do NXT um mês atrás, sabe? O Tyler Rust, que foi demitido, tava no NXT essa semana, sabe? Ele tinha acabado de inaugurar o Diamond Mine lá, que é aquela nova facção. Era do o Tyler Rust, agora o cara foi demitido, sabe? O Bob Fish fazia parte da Undisputed Era, talvez a maior stable da história do NXT, sabe? Então, tipo, é um negócio muito irracional, é incompreensível na minha visão. Eu não sei o que está acontecendo com a WWE, os shows não têm sido bons e eles estão demitindo quase todo mundo, sabe? Eu realmente não consigo entender o que está acontecendo. Eu não sei se eles estão preparando para contratar outras pessoas, não faço ideia. E assim, eu acho que é um negócio muito triste, sabe? Principalmente da maneira como as coisas são feitas, sabe? Eu acho que você demitir talentos da sua empresa enquanto tá rolando um show da sua empresa é uma coisa muito, sei lá, sabe? Parece sem ética nenhuma. Então, tipo, eu fiquei bem triste ontem quando eu tava lendo os nomes demitidos enquanto o SmackDown acontecia e não faço a menor ideia do que vai acontecer com a WWE, não faço a menor ideia de quem vai parar na AEW. AEW, inclusive, que vai estrear um novo show, sabe? Nas sextas-feiras. Não vai competir com o SmackDown, porque vai ser depois, mas é o AEW Rampage, né? Vai ser o segundo show semanal deles. Então, talvez eles estão ficando com um roster muito grande e estão inaugurando um segundo show semanal. Eu acho legal. Vai ser interessante de ver, né? A estreia na semana que vem já. Inclusive, algumas pessoas estão falando que vai ser nesse show que vai rolar o debut do CM Punk. Então, para quem gosta do CM Punk, talvez sexta que vem seja um bom dia para ficar de olho na TV. Exatamente, né? Eu também tô pouco a pouco perdendo a fé na WWE, porque além de perder o wrestler, perder talento, perder qualidade, né, que já não é muita, eles vão perdendo a confiança dos fãs, sabe? Que me garante que semana que vem o cara que eu gosto vai estar lá, sabe? O cara, motivo de eu assistir lá, que não são muitos, vai estar lá, sabe? Então, não sei, só não sei. Mas enfim, depois dessa reflexão triste, vamos falar de Sasha Banks, que abriu o SmackDown e falou umas senhoras verdades, né? Falou que não teria prêmio de luta do ano se não fosse por ela, não seria main event da WrestleMania se não fosse por ela, né? Não teria, mal teria título das mulheres se não fosse por ela, né? E por mais que ela não esteja errada, a forma com que ela fala é meio arrogante. E aí ela cisma que a Bianca desrespeitou ela, ok? E a Bianca bem, e eu gosto muito da frase dela que ela falou, você falou que eu foi main event da WrestleMania por sua causa, mas quem ganhou o Royal Rumble pra desafiar pro main event da WrestleMania fui eu, sabe? E eu gostei bastante, a Bianca entra no ringue, a Sasha rega, e aí vem a La Muñeca, a, a Zelina Vega, sabe? E daí a Zelina Vega fala uma coisa que também é verdade, sabe? Fala que é, ela fala que a Bianca Belair já tinha dado o aval pro desafio dela, sabe? E é verdade, semana passada a Bianca Belair já tinha aceitado. E aí eu gosto de. Tem umas farpas ali com a Sasha Banks e a Bianca, eu gosto bastante. A Bianca falando assim, ela não tava nem falando com você, ela tá falando com a campeã, sabe? Que tem, com quem tem esse cinturão que é meu. Gosto bastante também. E a atitude da Bianca, né? Aceitando as duas challenges, virando pra Sasha Banks falando: eu vejo você no SummerSlam e você, Zelina, eu vejo você essa noite, sabe? Gostei bastante, inclusive tinha me hypado bastante
porque já tinha sido anunciado no final do segmento que a luta era pelo título, né? Apareceu lá o Women's Championship. E assim, cara, na hora eu me empolguei. Depois eu botei minha camiseta do Fire Adam Pearce, Sonya Deville, sabe? É, então, eu não sei muito bem o que eu acho da ideia da Zelina tendo uma match pelo título, porque eu acho que é muito pouco, sabe? Simplesmente a ideia de que, eu pedi uma match e a campeã falou que me dá uma match, sabe? Eu acho que não devia ser assim que as coisas funcionam. Então, nesse ponto, eu não sei se eu não concordo com o Adam Pearce e com a Sonya Deville, sabe? Não que tenham que fazer uma match contenders, porque isso é uma outra maneira idiota de bucar matches. Mas, tipo, a Zelina Vega não ganha uma match faz quanto tempo, sabe? Ela só perde. E antes de voltar, ela só perdia também. Então, tipo, não devia ser permitido que uma pessoa que não venceu nenhuma match desde que voltou simplesmente chegasse e falasse: eu quero uma match e ganha a match pelo título, sabe? O título devia ser mais importante do que isso, pelo menos na minha visão. E assim, eu gosto muito da Sasha, é legal que ela voltou, é legal que ela abriu o show, é uma abertura de show impactante. A Sasha Banks é o maior nome da divisão feminina do SmackDown, então, tipo, é interessante que ela abra o show, eu acho que é uma abertura interessante. E eu achei a promo dela interessante também, sabe? Ela lembrou dos pontos que ela já tinha dito semana passada, né? Enquanto ela atacava a Bianca, que tipo, foi por causa dela que a Bianca ganhou o ESP, e também foi por causa dela que a Bianca conseguiu ser main event da WrestleMania, sabe? Eu gosto muito dessa argumentação da Sasha. E ela também falou que durante a match a Bianca tava chorando lá no começo da match, o que é verdade, sabe? As duas estavam emocionadas, a Bianca estava claramente mais emocionada, então eu acho interessante esses callbacks aí. Gosto da ideia dessa match acontecer no SummerSlam, como já falei semana passada, eu acho que é interessante, porque não é uma rematch consecutiva, sabe? É uma rematch que já deu tempo de esfriar e agora a gente vai poder ver de novo. Então eu gostei de toda a parte da Sasha, né? A Bianca vem pro ringue, faz toda a promo mais babyface normal. E aí vem a Zelina, que é o que eu falei, sabe? Eu acho que, tipo, você deveria precisar de um pouco mais do que simplesmente o consentimento do campeão para conseguir uma match pelo título, sabe? Ok, ela falou que a Bianca tinha aceitado o desafio, e realmente tinha na semana passada, e ela então, teoricamente, teria a match naquela noite. E confirmaram que vai ter Bianca contra Sasha no SummerSlam, o que eu continuo achando que é uma boa ideia, porque é a maior match que eles têm, né? Sem a Bayley no roster, não tem mais nenhum nome tão grande quanto essas duas na divisão feminina, então é a melhor match que eles podem ter no SummerSlam. Gostei da parte da Sasha, achei que a parte da Bianca foi decente, e eu continuo discordando radicalmente da ideia da Zelina Vega estar ali pedindo uma match, porque, como eu disse, ela só perde. Sabe, cara, mas só colocando o ponto que eu gosto da atitude da Bianca, porque a Zelina Vega, como você disse, já não ganha nenhuma match há tempos. Então ela é longe de ser uma ameaça pra Bianca. Então por que a Bianca iria recusar a match, sabe? Defender o título, ser uma boa campeã e quero nem enfrentar quase uma jobber ali, sabe? Então é por isso que eu gosto da atitude, mas enfim, a gente vai falar umas coisas. E a gente tem um combate do Jey Uso contra o Dominic, cara. E sinceramente, eu não ligo muito porque os Usos eles têm estilos de ringue muito parecidos, sabe? Por mais que hoje em dia eles tenham personalidades um pouco diferentes, né? Talvez não, mas nem tanto. Que se ali sua diferença, eu acho que em ringue você enfrentou um, você enfrentou os dois, sabe? E dessa vez fizeram o Dominic contra o Jey Uso, não contra o Jimmy, sabe? O Dominic vem fazendo boas apresentações ali. E aí, tipo, o Dominic erra o Frog Splash, toma um super kick, um splash e vence a match, sabe? É básico, é claro que a match é legal, mas é muito do que a gente já viu, pelo menos dessa vez não teve o roll-up, né? O roll-up com o pezinho. Bom, essa match também foi anunciada por SummerSlam essa semana, né? Usos contra Mysterious. Não sei se vai ser no Kickoff de novo ou se vai ser no main show dessa vez, mas essa match vai rolar no SummerSlam também.
Ok, sabe? Como eu disse, depois que acabou lá o Money in the Bank, eu não me importo dessa field específica continuar. Só que é chato, né? Toda semana é a mesma match, é a mesma coisa, e perde a graça muito fácil, né? Aí semana que vem vai ser o Ray contra o Jimmy, né? E sei lá, sabe? Não, eu não entendo muito bem as decisões de booking da WWE, sabe? Parece que todo mundo só enfrenta as mesmas pessoas, sabe? E a match foi legal, eu achei, pelo menos. Gostei do Jimmy ter vencido, do Jay, né, no caso, do Jay ter vencido, e ter vencido limpo, né, teoricamente, porque o Jimmy não conseguiu interferir, né, ele tentou e o Rey Mysterio evitou lá, com do lado de fora. E então ele vence limpo, né, consegue vencer com o Super Kick e com o Splash. Eu gostei disso, tava sempre sendo vitória com porque aí o outro ajudou no pin, e daí o outro do outro time ajudou no pin, então uma vitória limpa aí, pelo menos nessa feud, e vitória pro Jay, o Jay que foi um pouco nerfado, né, desde que ele voltou com o Jimmy, né, tinha tudo aquele negócio de main event de Jey Uso, então eu fiquei feliz que mostraram, né, que ele ainda consegue vencer matches sozinho, né, e não precisou de ajuda de ninguém, só foi lá e venceu o Dominic, então eu gostei do resultado, mas já tô de saco cheio de ver essas matches, sabe, e semana que vem provavelmente vai acontecer de novo. Exatamente. Mas, enfim, seguindo, a gente teve. A gente teve Nakamura contra Apollo Crews. E era uma match fazendo rematch, né? Ou seja, ridículo. Match que não dura nem 2 minutos. O Nakamura comete um bot, porque ele ia dar um GTS, e daí ele deixou o Apollo Crews cair, daí teve que dar uma joelhada na cara do Apollo Crews, toma um comandante Aziz, e eu acho que a frase que o Pat McAfee solta define, sabe? Pat McAfee fala, mas isso aqui já virou rotina, sabe? E virou rotina mesmo, era uma match valendo rematch, e eu espero que a WWE reconheça que o Shinsuke Nakamura ganhou por desqualificação. Ganhou, mas ganhou. Então ele ganhou a chance pelo Intercontinental, ganhou a chance de mais uma vez tomar uma desqualificação depois de 1 minuto e meio de match. Péssimo. E é de novo essa ideia patética aí do Championship Contender, sabe? Eles abraçaram de vez essa gimmick aí e agora é isso, sabe? Vai ser sempre assim e nenhuma match vai ser bucada sem ter que pinar o campeão, sabe? É muito ruim, sabe? É muito ruim mesmo. E pior ainda é a maneira como a match acaba, sabe? Porque, tipo, o comandante Aziz interfere e aí o Nakamura venceu por desqualificação. Então, tipo, teoricamente ele ganhou a match, né? Porque para isso que ele tava lutando, ganhou a rematch, né? E porque ele foi desqualificado, sabe? Então, tipo, se o Nakamura tivesse combinado com o Ricky Bugs, do Ricky Bugs entrar lá e bater no Nakamura, ele teria ganhado uma match pelo título, porque ele teria sido desqualificado. Então, tipo, sabe? Eu acho que é uma coisa muito, muito pequena essa ideia de ganhou a match, agora você tem uma match pelo título, sabe? Se você vai abraçar de vez essa estipulação, pelo menos tinha que ter uma regra parecida com o title match, sabe? Você só vai ganhar se você pinar ou submeter o campeão. Tipo, o cara foi desqualificado e vai ganhar uma match pelo título. É assim que funcionam as coisas, então, sabe? Nunca foi tão fácil, né? Porque a Zelina nunca ganhou nada e só chegou lá e pediu, e o Nakamura foi desqualificado, que ganhou a match pelo título, né? É fraco demais o booking do mid-card, sabe? É muito ruim mesmo. Os dois campeões do mid-card são heels, e talvez seja isso que seja um grande problema, sabe? Eu acho que tá na hora de algum babyface pegar um desses títulos aí de mid-card, porque, sabe, Sheamus e Apollo Crews já me encheram o saco real, sabe? Não gosto de mais nenhum dos dois, eu não acho que nenhum dos dois funciona mais. E porque a WWE tem essa tática de bucar a heel como se fosse um perdedor de luxo, sabe? Então, tipo, o campeão fica sendo pinado toda hora, e quando ele não é pinado, ele perde por desqualificação e tem que ceder uma match por título. Eu não sei se o Nakamura vai ganhar o título intercontinental, mas eu não sei se eu acho interessante o Nakamura campeão intercontinental, sinceramente, mas talvez seja a nossa única solução.
Cara, e é lamentável dizer isso porque, né, porque o Nakamura era super over, sabe? Ganhou o Royal Rumble, a crowd inteira cantava a música dele, sabe? Teve bons períodos como Rio e como Face, sabe? Quando tava lá junto com o Sami Zayn, lá quando começou aquela história com o Cesaro, e antes disso toda a feud com a AJ Styles, sabe? Multicampeão intercontinental, campeão da WWE, campeão da NXT, sabe? O Shinsuke Nakamura da NXT incrível. O Apollo Crews, quando foi campeão dos Estados Unidos lá no Raw, cara, eu particularmente gostei bastante do reinado dele. Gostei do personagem que ele tinha, que era que ele fez um pouquinho mais sarcástico. E o Sheamus, a gente vinha aqui toda semana e elogiava o Sheamus, falava que ele era o melhor, sabe? Em questão do ringue, que ele era o melhor da WWE, o que estava mais entregando, sabe? Passando ele na frente de nomes como AJ Styles, como Seth Rollins, em questão de apresentação no ringue e de gostar de ver ele, hoje a gente só quer que ele acabe, sabe? Mesma coisa o Nakamura. É lamentável. Uhum. Enfim, tem que acabar esses caras. E, enfim, aí depois a gente tem uma entrevista da Keila com o Paul Heyman, sabe? E eu gosto bastante dessa entrevista porque o Paul Heyman faz o óbvio e explica como contratos funcionam, sabe? Ele dá um exemplo até lá com o Tom Brady, falando assim, mas se for contratar um jogador e por 75 milhões eu pegar, atacar o jogador com candlestick e assinar o contrato, eu ganho 75 milhões? Não, não é assim que a coisa funciona, né? Inclusive, sinto muito, Lucas, não vai ser tão cedo que você será presidente do Banco Central. Essa tática aí, Paul Heyman já desmentiu ela, sabe? E aí, conta e fala que o John Cena não deveria ter no SummerSlam, mas que a WWE não liga pra nada, o que também é verdade. E ele termina falando que o Roman não tem nada a dizer sobre isso. E aí, Paul Heyman sai e ele é encarado pelo risadinha Big E, sabe? E eu pensei, pô, o Big E deu uma encarada ali no Paul Heyman, depois ele vai falar com o Roman, ele vai se mostrar uma ameaça, sabe? Mas não, a grande aparição do Mr. Money in the Bank é dar risadinhas, Lucas. Eu gostei da promo do Paul Heyman, sabe? Na verdade, ele falou só o óbvio, né? Que só a administração da WWE não entende como é que funcionam contratos, né? E eu ainda não engoli direito a ideia de que a match do Cena com o Roman vai ser feita assim, sabe? Mas fazer o que, né? É o que se tem. E, e sobre o Big E eu concordo, sabe? Eu até falei na hora, né? A gente conversando em off. Não é assim que eu particularmente bucaria o Mr. Money in the Bank, sabe? Com essa ideia de que chegou ali meio que provocando o Paul Heyman. Fala alguma coisa, sabe? Pega o microfone ali, nem que seja só pro. Aquele clichêzão do Money in the Bank, sabe? Do eu vou estar assistindo de perto, sabe? Fala pelo menos alguma coisa, sabe? Eu não gostei da risada ali. Eu acho que ele já devia ter tido alguma interação com o Roman, sabe? Não é assim que eu bucaria o Mr. Money in the Bank, sabe? Mas é uma escolha. Eu ainda acho que o Big E pode ser interessante como essa peça. Bom, enfim. Em seguida, a gente teve Tegan Nox contra Tamina. Mais uma coisa ridícula, que foi a Tegan Nox, né, enfrentando ali a Tamina. E daí a Shotzi atira com o canhão, sabe? Eu já vi o posicionamento do canhão, já imaginava que isso ia acontecer, sabe? Mas não da forma que aconteceu, não com um tiro de canhão que foi diretamente na cara da Tamina, na cara do juiz, e o juiz se faz de cego. E a Tegan Nox dá um roll-up na Tamina, sabe? Cara, elas já venceram as campeãs duas vezes. Elas já venceram a campeã. Elas já venceram One on One, sabe? Aí sabe o que vai acontecer? Semana que vem, a Shotzi vai pinar a Natália. E na outra semana a gente vai ter uma Championship Contenders Match para Tiganox e pra Shotzi, para elas vencerem pela quinta vez, para aí ter uma match no SummerSlam e perder. Só não vai rolar isso porque a Natália tá lesionada, né? Não sei se você soube, É mas verdade. ela se lesionou no Raw lá na match com a Piper Niven lá, na hora que teve meio que um roll-up lá, ela deu uma extensão na perna lá. A imagem é bem feia, inclusive. E tá lesionada aí. Ela falou no Twitter que tem a previsão de voltar em cerca de um mês, né? E até levanto o questionamento aqui, por que elas não tiveram que guivar o título, sabe? Porque um mês é muito tempo para você ficar sem defender, sabe?
deveriam ser obrigados a guivar o título. Protecionismo aí na divisão de duplas, deveriam ter que guivar o título aí, porque não podem defender, sabe? Mas o título feminino de duplas tem que ser defendido uma vez a Deveriam ter que guivar o título, porque eu não gosto da Natália Tamina. E eu acho que a Shotzi e a Tegan Nox são interessantes. Eu acho que elas seriam campeãs de duplas mais legais do que a Natália e a Tamina, né? E sabe, então, tipo, eu não sei quanto tempo vai demorar para elas finalmente terem a chance. Eu acho que a Natália não vai poder lutar no SummerSlam. Afinal de contas, o SummerSlam é daqui a 2 semanas só, né? Ela falou 1 mês, então, tipo, não dá, né? Não fecha a conta. Então, tipo, acho que o título de duplas vai ficar encostado aí, né, nas próximas semanas, ou então eles vão ficar fazendo a Tamina ficar perdendo matches aí, tanto do Raw quanto do SmackDown, que é o meu palpite, porque eles não têm mais o que fazer. Então, tipo, vão jogar a Tamina nos 2 shows para ficar perdendo. E você tem razão sobre o final da match, sabe? É patético o que aconteceu ali, sabe? Na hora até eu tinha me dado a impressão que não tinha pegado na Tamina, sabe? Que o tiro tinha ido pro lado e aí tinha sido meio que uma distração, sabe? E Já aí seria a ruim o Shotzi suficiente, né? seria terrível também, mas pelo menos não seria desqualificação, sabe? Só a Shotzi ter jogado ali o coisa não é desqualificação isso, sabe? Mas acerta a Tamina, né? Dá pra ver de cara no replay, sabe? E tipo, se acertou e na cara do juiz, isso é desqualificação, né? Pelo amor de Deus. É por isso que é tão ruim a maneira como as matches na WWE acabam. Porque tem match que se você joga alguém na mesa, você é desqualificado. E aí na outra match você dá um tiro com aquele canhão na cara da outra wrestler e não é desqualificação, sabe? Então não tem padrão, nada é padronizado. Quando eles querem que seja desqualificação, é desqualificação. Quando eles não querem, não querem, sabe? Então, muito ruim mesmo. E Natália e Tamina deveriam ter que guivar o título das duplas. Exatamente. Nem aí, né? Vestindo aqui nosso movimento Fire Adam Pearce Sonya Deville, né? A Sonya Deville, essa faz, não vou terminar, né? Não posso, que o YouTube é family friend, né? Inclusive acompanhe o podcast, logo teremos novidades sobre onde vocês podem escutar o podcast. Logo teremos novidades. E aí, a Zelina vai falar com o Adam Pearce. Inclusive, a Zelina devia ter ficado quieta, sabe? Porque reclamou em boca cheia. Aí chegou falando, não, quando conhecer minha match, eu quero lutar logo. E daí tomou uma carteirada da Sonya Deville. Primeiro que não fez sentido nenhum, porque que a Zelina Vega foi encher o saco dele se a match já estava anunciada, tá ligado? E aí, tipo, aconteceu que a... Calma lá, que o Adam Pearce meteu. O que você fez pra merecer uma match pelo título? Sabe? E por mais que não esteja errado, a Sonya Deville dá uma de Stephanie McMahon lá. Fala, quem faz as matches não é você, é que sou eu, sabe? Então vai lá, prova seu valor, quem sabe no futuro você tem uma chance, sabe? Então, tipo, mais uma vez, se der ridícula de vencer o campeão para ter uma match. Zelina, até agora eu não entendi direito por que ela foi lá, sinceramente, e demitam imediatamente Sonya Deville e Adam Pearce, porque tem que vencer o campeão para ter uma match pelo título. Lamentável. Eu particularmente concordo muito com o argumento deles de que a Zelina não merecia a match, sabe? Eles têm razão nesse ponto, ela realmente não merece. E eles também metem o louco lá de que uma match por título tem que ser anunciada, né, para você poder vender, né, a match para cada show. Então, eu acho que o argumento deles de não darem a match para Zelina é válido, sabe? Eu não acho que tenha sido nenhuma loucura, sabe? O problema é essa ideia idiota aí de Championship Contender, sabe? Se a Zelina não merece uma match pelo título, ela também não merece uma Championship Contender match, sabe? Porque ela só perdeu. Ela perdeu para literalmente todo mundo que ela enfrentou desde que ela voltou. E antes de ela sair, ela também perdia para todo mundo que ela enfrentava. Inclusive, Sabe? ela perdia pra Bianca mais que pra todo mundo, né? Antes de sair. Então, assim, a Zelina realmente não merece a match pelo título, como bem pontuou o seu Adam Pearce e a Sonya Deville, só que ela também não merece a match que vale a match pelo título, sabe? Nem Ela a merece. gente não merece a match que vale a match pelo título, né, cara?
ela merece ficar no fim da fila e aprender como é que se vence matches para aí então se conversar se ela merece ou não uma oportunidade. Isso que ela merece. E chega de Exato. falar merece. Chega de falar a palavra merece, porque Aconteceram é coisas aí no triste. backstage que. É triste. Aconteceram coisas aí no backstage que a É, palavra merece. exige profissionalismo, né? Você não vai conseguir me derrubar, não. E, Exatamente. e depois. E aí, tipo, eles anunciam que a match vai ser match valendo rematch, sabe? Que é o contender de luxo deles lá. E whatever, sabe? Eu concordo com eles com o argumento de que ela não merecia a match pelo título, só que ela também não merecia a match valendo rematch, sabe? Então, o Adam Pearce e a Sonya Deville seguem fazendo um péssimo trabalho. Exatamente aí, né? Uma coisa boa tem que ter, né, Lucas? Aí veio o Edge, né? Primeiro fala o Edge, nosso herói, né? Falando que, né, primeiro que bom que o Seth Rollins não tava lá, porque se o Edge se Seth Rollins estivesse lá, o Edge iria pra cadeia no final da noite, sabe? E ele fala, ele compara, e eu acho justo, ele compara o Seth Rollins com o Edge no passado, sabe? Essa coisa de ser oportunista, essa coisa de tomar vantagem das coisas, de ter feito, né? O Edge já tinha admitido que talvez no lugar de Seth Rollins ele teria feito a mesma coisa 7 anos atrás, naquele segmento que você provavelmente não viu, mas ok. E, e aí, tipo, ele é abordado pelo Seth Rollins, sabe? É, pelo telão, sabe? Via satélite, né? Meteu o Jinder Mahal ali, mas no caso ali eu acho justo, sabe? Porque a maneira que o Edge se comporta, que ele se eu pegar o Seth Rollins, ele não levanta mais, sabe? Então, eu acho que nesse caso eu acho legal a ideia de você ter ali a Titan Troll, a promo, aquela troca de palavras sem ser cara a cara, sabe? Porque tá sendo vendida como isso, tá sendo vendida que se o Edge botar o olho no Seth Rollins, sabe, ele vai arrancar a pele dele, alguma coisa assim. Então gosto dessa ideia do Edge não ficar na frente do Seth Rollins, só eles só ficarem conversando, sabe? E daí o Seth Rollins, ele entra na cabeça do Edge primeiro, sabe? Falando que, deixa eu pensar, sabe? Porque eu não sei se você vai querer isso mesmo, porque você sabe como é ter meu pé no seu pescoço, e você sabe, você tem. Eu não quero acabar com a sua carreira, sabe? Você é um pai, você é um marido. E daí o Edge vai ficando louco, sabe? Conforme o Seth Rollins vai entrando. Seth Rollins, que não é mais Seth Rollins sarcástico, Messiah nesses momentos, sabe? Eu gosto muito dessa transformação que a gente tá vendo Seth Rollins, que estão finalmente acertando, sabe? Fazia tempo que eles não acertavam o Seth. E, e é muito da hora quando o Seth Rollins começa, que ele fala assim, o iconoclasta não é nada comparado ao arquiteto, e daí o Ed começa a comparar o Seth Rollins com ele, sabe? Falando que o Seth Rollins é um garoto que quer ser o Ed, e nada mais que isso, sabe? E realmente, se você olha ali tudo que o Seth Rollins faz, tudo que o Seth Rollins aconteceu, ele é muito parecido com o Ed no passado, sabe? E eu gosto mais ainda dessa feud agora, porque eles colocaram isso, você para pra pensar e, realmente, sabe, o Seth Rollins é muito parecido com o Edge, sabe? E aí o Seth Rollins começa a passar, e o Seth Rollins fala, eu sou melhor que você em todos os quesitos e você sabe. Você me quer no SummerSlam? Então você vai ter, sabe? Perfeito, adicionou mais coisa na feud, respeitou toda a lore, por entre aspas, todo o background ali atrás, nota 9 de 10 porque eles nunca 9.5 de 10 porque eles nunca mostram o segmento, sabe? Mas isso é o que faz valer minhas 2 horas, tá ligado? Coisas desse gênero. Coisa que o Raw não faz pra valer minhas 3 horas. A culpa é do Big Show, que você não tá vendo o E segmento. o Christian também estava nesse segmento. Mas assim, o Christian dá pra cortar. Eu reassisti o segmento. O Christian não aparece na parte principal. Dá pra você fazer um mecanismo ali de reajuste. O problema é que o Big Show tá lá segurando a cabeça do Ed, sabe? E a culpa não é só do Big Show também, não. A culpa é do Vince também, que é um babaca. Não, Big Show E. não tem nada a ver, cara. A culpa é só do Exatamente, a Vince. culpa. É, exatamente, realmente. Mas a culpa é do Big Show também, porque eu não gosto do Big Show. Cala a boca, velho. E, e aí o. Cara, esse segmento foi bom, sabe? É o único segmento que foi decente essa semana pra mim. Continua a construção do que é a melhor field do SummerSlam,
sabe? Eu acho que não tem nenhuma insegurança em se falar isso, sabe? Porque, sinceramente, Roman contra John Cena nem aconteceu, né? A gente tá vendo aí segmentos separados, né? O Roman parece que feuda mais com o Balor do que com o Cena. E falta 2 semanas pro SummerSlam. Eu esperava muito mais dessa feud. Lashley contra Goldberg nem se fala. Sasha contra Bianca acabou de começar. E Charlotte contra Nikki Ash contra Rhea Ripley é muito ruim. E não tem mais nada anunciado pro SummerSlam, né? Mysterios contra Usos já é uma feud que já aconteceu. E só, sabe? Vai Essa ter Drew é. McIntyre contra Jinder Mahal. Que feud incrível. Mas, sinceramente, perto das feudas com o título, essa é melhor que todas. Você vê o nível. E Ed contra Seth, que tipo é a melhor disparada, sabe? Não tem nem comparação com as outras fields. Porque é a única field que parece que realmente tem uma field, sabe? Não é só sabe? Jogado as traças ali. Porque parece que esses dois realmente se odeiam, sabe? Eu acho que isso dá um quê de especial pra match, sabe? E eu gosto muito como eles brincam com esses recaps, sabe? Que fica recompensando o fã que assiste a longo tempo, sabe? Tipo, do nada o Seth, no meio da promo, faz uma referência a quando ele turnou heel, sabe? Você tem que aprender a ter sempre um plano B. Essa foi a frase que o Triple H falou antes do Seth turnar heel no Shield, né? Naquele segmento incrível. E, tipo, eu curto muito esses recaps, sabe? Porque eles dão um sentido a mais pra field. Eu adoro como essa field, apesar de ser de hoje, ela meio que é uma field que já tem 6 anos, sabe? Porque ela fica brincando com esses segmentos. Eu gosto muito como o Seth faz exatamente o que eu falei que eu queria que ele fizesse semana passada. Né? Eu queria que essa field fosse construída em cima da ideia de que o Curb Stomp pode ser o fim pro Ed. Porque lá em 2014, quando rolou esse segmento do Cena com o Seth e o Ed, o Curb Stomp significava o fim pro Ed, sabe? Foi justamente por isso que o Cena permitiu que a Authority voltasse, porque o Seth ameaçou dar um Curb Stomp no Ed. E aquilo podia matar o Ed, né, em kayfabe ali, porque ele tinha lesão de pescoço. E quando o Seth pega e fala isso de novo, sabe? Eu acho que você devia pensar melhor se você quer realmente essa match comigo, sabe? Porque eu não sei o que pode acontecer se eu pisar nesse seu pescoço que já foi reparado 3 vezes, né? Eu acho que isso dá um tempero pra field que é simplesmente sensacional, sabe? E é o que eu falei. Eu quero que não tenha Curb Stomp durante essa field. Eu quero que o Curb Stomp tenha só na match, sabe? Na match. E assim, aí quando acontecer, provavelmente o Ed vai dar kick out. Eu imagino que o Ed vai vencer o Seth. E vai ser um final super legal, sabe? Porque além de ser uma grande superação pro Ed, é o fim de um ciclo, sabe? Porque lá quando tudo começou, quando o Ed ainda era aposentado e o Seth não deu o Curb Stomp nele, se encerra o ciclo aqui, lá no SummerSlam, quando o Seth finalmente der o Curb Stomp no Ed. E aí o Ed dá kick out e vence a match, sabe? Não importa o que aconteça depois. Eu acho que é muito bem trabalhado, a promo foi muito bem feita por parte dos dois. Eu adorei esse segmento, sinceramente, e falo com tranquilidade que essa é a melhor field do SummerSlam. E nos meus livros, essa match seria o main event. Infelizmente não será o que vai acontecer. A Não gente vai. tem uma entrevista do Balor para falar que tava bravo com o Corbin, depois tava bravo com o Cena, sabe? Mas não senti muita firmeza não no Finn Balor, sinceramente. Tipo, pelo menos ele comenta que tem que resolver alguma coisa com o John Cena, sabe? Essa parte eu achei, ó, ok, pelo menos ele falou isso, né? Mal posso Mas, esperar para saber que rolou esse Dark Match. e... Aliás, é bizarro, né? Você ter o John Cena à disposição e não usar no show, sabe? Pra Tipo, fazer Street Profits contra Dirty Dogs valendo altos caralhos nenhum. eu acho que exige uma desistência já por parte dos bookers, sabe? Sabe quando você acha que os bookers já guivaram tudo e estão só falando, faz isso aí. Eu acho que é isso que acontece na WWE, sinceramente. E, enfim, cara, pelo menos o Balor falou do Cena, sabe? Eu achei a promo muito ruim ali, só falando que, eu tava
aqui de conseguir a match pelo título intercontinental e aí veio o Baron Corbin, sabe? Tipo, não, sabe? Pelo menos ele falou do sino. Ok, ok. Enfim. E aí a gente teve Street Profits contra os Dirty Dogs, né? O Dirty Dogs são Eu, pau pra toda eu, obra pra perder match, né? eu que não assisti essa match, sabe? Nesse momento eu tava jogando uma partida muito tensa de Clash Royale, que foi para 2 prorrogações, então eu não assisti essa match. Você pode comentar ela, por favor. Ganhou? Eu ganhei no finalzinho do desempate, inclusive, né? Que eles adicionaram agora que quem fica com a torre com mais vida ganha. E a minha torre do rei ficou com acho que 20 pontos a mais de vida do que a dele. Ok. Sobre a match, cara, foi aquele arroz com feijão de Dirty Dogs contra Street Profits. A gente já assistiu essa match, então não tem muito o que ser comentado. É claro que o final é bonito, lá aquele finisher do Street Profits em cima do Rude, com o Frog Splash do Montesford, que ele não tá mais girando, inclusive. Eu acho isso muito triste. Mas tá aí, Street Profits vencem o Dirty Dogs limpo, sabe? E os Dirty Dogs, inclusive, que eu não consigo entender, porque do nada eles começam a se meter na match intercontinental, depois vão lá e perde pro Street Profits, que não tá nem perto de conseguir uma chance pelo título de dupla, sabe? Não é sobre isso. Confesso que não entendo por que estão fazendo isso com o Street. Confesso que não entendo essa tag, sabe? Eu gosto da ideia, mas eles não sabem usar, sinceramente. Eu gosto muito do Rude. Ele poderia ser... Poderia bem construidinho ali, ele poderia até desafiar pelo título mundial daqui a alguns meses. Ai! Ai! É duro, hein? Mas eu fiquei feliz que o Montesfort voltou, É né? verdade, tem isso. Ele tava afastado aí, agora já Que voltou a ele poder tava lutar. afastado dos rings, mas ele tava aparecendo, né? Lá no Rolling Loud, ficou do lado de fora. Então ele não sumiu, sabe? É. E que bom que ele já pode voltar a lutar, né? Ele é muito bom no ringue. E o Street Profits é uma excelente tag, né? E assim, você mencionou que eles não estão nem perto de conseguir uma chance pelo título, mas eu particularmente acho que estão sim. Porque depois que os Mysterios acabarem, não tem mais ninguém. Quem que é a próxima tag face aí pra enfrentar os Usos? Não tem ninguém, sabe? A não ser que tenha draft, sabe? E aí não vai ter ninguém de novo, porque quem que eles Parece vão que o mandar? draft vai ser em outubro só. Então, tipo. Bom, mas outubro tá quase aí, né? Não sei, eles vão mandar o New Day? Não, o New Day não vai pro SmackDown, né? Ou quem sabe vá, né? E aí, tipo, a WWE giva de vez o Raw, sabe? Deixa o Raw no vazio, manda o New Day pro SmackDown, sabe? E aí, New Day contra Usos é feud histórica, né? Cara, Mas eu já que a acho que gente é. abriu essa discussão, eu acho que o Roman Reigns vai pro Raw, sabe? Eu acho que eles vão mover toda Quem? essa história do Roman pro Raw, porque o Raw é um show de 3 horas e o Roman Reigns consegue enrolar muito tempo ali, queira ou não, a WWE trata o Raw como o show principal, né? Tem Cara, tempo. Cara, eu acho que vão trocar os campeões, sabe? Cara, mas assim, eu acho muito difícil que a galera da Fox lá deixe a WWE fazer isso, sabe? Porque eu acho que o Roman é a atração principal do show dele, sabe? E aí vai chegar lá a WWE e vai falar: Olha só, rapaziada, o Roman não vai ficar aqui mais, beleza? Tudo jóia? Sabe? Tanto que você vê, eles estão mandando as estrelas tudo pro SmackDown, sabe? O John Cena tá aparecendo no SmackDown, o Edge tá no SmackDown. Não tem muita gente no Raw. Eu acho que eles estão givando o Raw, sabe? O Raw tá largado as traças, sabe? Seth Rollins tá no SmackDown. Estão falando agora que a Becky Lynch vai, quando voltar, vai voltar pro SmackDown. Cara, eu acho que Tá? sim, só comentar, eu acho que sim, porque a WWE mantém casais sempre juntos, sabe? É uma coisa que você nota. Pois é, e aí, tipo, o Raw fica completamente guivado, sabe? Se a Becky vai pro SmackDown da vida, sabe? Então, tipo, eu acho que é difícil eles conseguirem tirar o Roman da Fox ali. Eu acho que a Fox vai abraçar o Roman e vai falar: não, a gente não larga ele, não. E, enfim, sabe? Eu acho que é mais fácil mandarem o Big E pro Raw, sabe? Com o Money in the Bank, pra daí fazer o cash-in no Lashley, sabe? Eu acho que essa história é mais fácil. E não sei, talvez eles troquem os campeões de mid-card, sabe? Geralmente eles fazem isso, sabe? Então manda lá o Nakamura, que provavelmente vai ser campeão intercontinental pro Raw, e o Damian Priest pro SmackDown. Cara, você acha que o Damian Priest vai ganhar? Eu não acho. Mas a gente discute isso na prévia lá, enfim. É que tá mais interessante do que discutir o SmackDown. Realmente, porque Bianca Belair contra Zelina Vega não tem muito
segredos, sabe? Foi legalzinho até a Foi match. legal, teve Ok. uma distração ali da Sasha Banks que não Não faz influenciou sentido. tanto a match, sinceramente, Eu ajudando ali a achei. Zelina. Eu achei que não fez sentido, sabe? A participação da Sasha, você achou? Cara, eu simplesmente não me importei porque foi tão pequeno o que aconteceu ali, sabe? Foi tipo, ela entrou pra ver a match e a Zelina deu um huracana, sabe? Essa foi a participação. É tão insignificante que eu acho que nem vale me se importar, tá ligado? Ah, eu achei que não fez sentido, sabe? Porque, tipo, sei lá por que a Sasha ia se importar. O Adam Pearce e a Sonya Deville já tinham dito que se a Zelina ganhasse, ela ia receber a match só depois do SummerSlam, sabe? Então não sei, a Sasha tá com medo de ganhar e aí ter que enfrentar a Zelina, é isso, sabe? Sei lá, whatever. A match foi super curta e a Bianca ganhou como ela teria que ganhar, sabe? Foi legalzinho até alguns spots, e venceu provando que a Zelina não consegue vencer matches, ela é a inimiga das vitórias. E aí realmente fica difícil para ela vir exigir uma outra oportunidade pelo título, que provavelmente vai acontecer semana que vem, né? Ela ou a Carmela, né? Vindo exigir uma chance pelo título, Pois sabe? é, procura-se Liv Morgan, procura-se Toni Storm que estavam ganhando, né, cara? Exatamente. Não sabemos onde estão as duas. A Liv Morgan provavelmente vai ser guivada de novo, porque a WWE é burra. E a Toni Storm não apareceu mais. Realmente, acho que já faz aí 2 semanas que ela não aparece, uma semana, sei lá. Ganhou, inclusive, Sabe? da Zelina. Exatamente. E provavelmente semana que vem, quando ela voltar, provavelmente vai ser para ganhar de novo da Zelina, sabe? E eu sou capaz de chutar que, mesmo assim, a Zelina vai ter uma chance pelo título antes da Toni Storm. Quem ganharia uma mestre Zelina e Tamina, cara? A Tamina. Você acha? Assim, principalmente se fosse uma match valendo contender, sabe? Porque é onde a Tamina cresce. É, exatamente, né? Uma match valendo a match pelo contender, né? Mas, enfim. Aí tem o segmento do Roman falando que estava interessado na match do Corbin contra o Balor, que foi meio event por zero motivos, sabe? E, cara, Exatamente. sinceramente, a match foi boa. Não foi tão longa, mas foi boa. O pessoal critica o Corbin, eu particularmente tenho gostado do Corbin no ringue, sabe? Mostrado bastante ali, tal, caracterização. Tentou pedir desculpa ali, microfone durante a match. Odeio o microfone durante a match. Aí o Balor dá desculpas, não aceitam, sabe? Não aceitas. Caceteou o Corbin, né? Deu ali o Sling Blade, depois deu o Coup de Gras, que é aquele stomp da terceira corda. E despachou o Corbin, primeiro falar da match, né? Acho que tranquilo como deveria ser, sabe? É gostoso ver o Balor vencer, é gostoso ver o Corbin perder e estão construindo o Balor que eu acho legal, sabe? Então, velho, eu gostaria que essa match tivesse sido um squash, sabe? Tipo, só o Balor dando uma surra no Corbin mesmo, 1000%, sabe? É, ok da maneira como foi, sabe? Eu não acho o Corbin ruim no ringue também. É, a gimmick do Corbin, eu não sei quanto que ela combina com essa match ou com essa ideia de match, sabe? Eu continuo achando que é muito engraçado. Não gosto do Corbin, não simpatizo com o Corbin, mas é engraçado, sabe? Pelo menos isso a gente tem que admitir. E aí o Balor vence, como ele obviamente ia vencer. Eu acho interessante a vitória do Balor, tira o Corbin do caminho, e aí ele pega o microfone, sabe? E eu achei interessante a parte onde ele pega o microfone, que ele fala que se fosse o Finn Balor antigo, ele teria deixado passar o que aconteceu semana passada. Mas o novo Balor, né, não vai deixar as coisas da maneira como elas estão. Foi meio que uma direta ali pro John Cena, sabe? Tipo, eu fico puto porque assim, se o John Cena tava no show ali, eu podia ter feito o segmento dele com o Balor, sabe? Nem que fosse de backstage, sabe? Só dos dois se encarando ali, do Finn Balor falando que, pô, você me desrespeitou quando você assinou aquele contrato no meu lugar, sabe? As coisas não vão ficar assim, sabe? Mas eu acho que a WWE acredita que usar o John Cena em Dark Match é a melhor situação possível, né? E aí o Roman, sabe? E sinceramente a partir daí eu deixei de entender, sabe? O que começou a acontecer. Porque o Roman vem e eu não entendi o que ele falou, sabe? Eu não sei se você entendeu.
Ele falou assim que, tipo, quer vir aqui pestanejar sobre o John Cena. Beleza, pode fazer isso. Mas deixa o meu nome fora da sua boca, sabe? Eu nem sei se Entendi. o Balor tinha falado do Roman, sabe? Eu confesso que eu fiquei confuso também. Foi esquisito, mas assim, o que eu acho que eu posso dizer é que o personagem Finn Balor nesse segmento foi legal, sabe? Foi mais o personagem do NXT do que o que era do main roster. Isso é ponto positivo. Só que assim, aí os Usos vêm atacar o Balor, né? Achei muito legal quando o Balor counterou lá meio que o Splash, ele meio que jogou o Jimmy para tomar o Splash no lugar dele, sabe? Foi legal. Achei maneiro. Ele conseguiu tancar os Usos, né? O que eu não sei o quanto que é tão bom, né? Afinal de contas são campeões das duplas, sendo Duas tancados aí. pessoas, né, que estavam sendo bucadas como over, inclusive o main event Jey Uso aí, que vem de nerfs consecutivos, né? Exatamente, foi nerfado aí no novo patch de atualização. E aí foram tancados os dois campeões das duplas ali só pelo Finn Balor, né? É legal pro Finn Balor, mas não sei o quanto que isso é legal pro Jimmy e pro Jay, né? E aí o Roman volta, o Finn Balor bate um pouco no Roman, e aí o famoso Numbers Game, né? Que a WWE adora. É, o Jimmy e o Jay e o Roman batem no Finn Balor, e é isso, sabe? O show acaba. Eu achei que foi um pouco anticlimático o final do show ali, sabe? Eu tava esperando que alguém vai vir ajudar o Finn Balor, sabe? Talvez os Mysterios, que confirmado que são dois babacas, sabe? Porque estão em feud com os Usos e não puderam vir ajudar o Finn Balor, né? Ou o John Cena, que é outro babaca que estava lá nos backstage, a gente sabe Exatamente. disso e não veio ajudar o Finn Balor. Exatamente. E que não basta ter roubado a match do Finn Balor, não pode nem vir ajudar, sabe? Então todo mundo é uma babaca ali no roster da WWE do SmackDown, sabe? E o Finn Balor não tem amigos, aparentemente. Foi ali. Os amigos foram demitidos. Piada triste e mais verdadeira, né? Infelizmente. E aí o Roman acaba com o show lá, o Roman dá a guilhotina no Finn Balor, né? O Finn Balor dá o tap out. Péssimo que ele deu o tap out, diga-se de passagem, porque na minha opinião estão construindo ele para enfrentar o campeão universal depois do SummerSlam. Você vai ele dar o tap out pro campeão universal, sabe? Eu acho péssimo. Podia ter só desmaiado, né? E eu não entendi, sinceramente, esse segmento como um todo, sabe? Porque. Eu acho que o final desse SmackDown e a maneira como a gente se sente é como a gente se sente a WWE nas últimas semanas, sabe? Acho que sintetiza assim, bem. É que, tipo assim, eu não consigo entender se eles estão construindo a feud do Roman com o Cena ou com o Balor, ou a feud do Balor com o Cena, ou a feud do Roman com o Cena com o Balor, sabe? Eu vi algumas pessoas até falando que vai ser uma Triple Threat no SummerSlam, eu não acho que exista a menor chance. A match é Roman contra Cena, e se fizerem, vão estar errado de fazer. Hã? Versus Daniel Bryan. Essa, eu confesso que eu ri, essa foi muito boa. Versus Daniel Bryan. Tipo, se colocar mais alguém na match ali, não vai fazer sentido, sabe? Por mais que eu goste do Finn Balor, não é lugar pra ele ali, sabe? Não é o Daniel Bryan. Exatamente, não é o Daniel Bryan. E eu apoiei o Daniel Bryan na match da WrestleMania, diga-se de passagem. Que pode ter sido. Não foi a última match do Daniel Bryan na WWE, porque ele enfrentou o Roman depois, né? E aí o show acaba, e como eu disse, eu não sei se eles estão fazendo Roman contra Balor, Roman contra Cena, Cena contra Balor, sabe? Ficou muito confuso para mim. Eu acho que o Finn Balor deveria ter um segmento com o John Cena e não com o Roman. E eu acho que é o que você disse, sabe? Eles estão preparando o terreno para depois que o Roman passar pelo Cena, ele ter uma feud com o Balor. Ou não eu passar, acho legal. né? Eu acho difícil o Roman perder o título, sabe? Olha, eu acho que a declaração do John Cena é que se ele vencer o título, ele fica mais uns 2 meses. Mas é muito difícil tirar o título do Roman, né? Acho que nem pelo John Cena a WWE faria isso. Além do que, seria a vitória que daria para ele o recorde do Ric Flair, né? Ele passaria o Ric Flair, no caso, e se tornaria o maior campeão da história. Ric Flair, eu acho que também deixou a WWE. Exatamente, foi ele pediu demissão no caso, né, o Ric Flair,
Porque aparentemente, né, as notícias que vazaram, ele não está satisfeito com o booking da Charlotte, né? Então, olha só aí, aparentemente o Ric Flair gostaria que a Charlotte ganhasse pelo menos mais umas 15 vezes o título aí. Cara, sinceramente, se alguém não pode reclamar do booking, é a Charlotte, sabe? Cara, tem que acabar o idoso do wrestling, cara. Exatamente, tem que acabar o estereótipo de que o idoso é sábio, né? Porque com o tempo também é possível acumular burrice. Maurílio dos Anjos. E por fim, não sei qual que é o pay-per-view que vem depois do SummerSlam, sinceramente. Acho que é o Clash of Champions, alguma coisa assim, né? WrestleMania Backlash de novo, né? Parte 2, talvez. E não sei, sabe? Acho que vai ter a match dele com o Balor depois disso, uma feud aí com o Finn Balor, que eu gosto, mas assim, eu acho que tá tudo sendo muito mal construído, sabe? A feud do Roman com o Cena tá muito mal, e a feud do Balor com o Roman parece que tá começando antes da feud do Cena acabar, sabe? Então tá uma confusão muito grande, eu não entendi nada desse final de SmackDown. Começando antes da feud com o Cena começar. Porque nem teve o segmento, sabe? Eu tô desde o começo dessa feud esperando o momento em que o Roman e o Cena vão estar no mesmo ringue, sabe? Pra refazer lá aquela promo que eles fizeram. Só que dessa vez com o Roman muito mais bufado, sabe? E até agora eu tô só chupando o dedo, sabe? Não tô vendo nada disso. E tô vendo o John Cena lutar em Dark Match aí e aparecer no show na TV. Ou melhor, não estamos vendo, né? Exatamente. Pra combinar com o John Cena. Mas enfim, Lucas, acho que a gente pode se despedir, né, então. Obrigado a todos pela companhia, né? Aí dessa semana, né? Essa semana teve só um show, porque o SmackDown foi muito. O SmackDown não. Também foi muito ruim, mas o Raw foi muito pior, né? E então não teve Raw. Talvez tenha na terça, né? Tem que ver. E obrigado a todos pela companhia aí. Faltam 2 semanas pro SummerSlam. Vamos ver se a gente tem alguma esperança de que alguma feud melhore e não fique só um show de Seth contra Ed, né? Que por enquanto tem sido a única feud boa do SummerSlam, na minha humilde opinião. Exatamente, né? Mal posso esperar pro Raw, né? Onde a gente vai ver promo do Bob Lashley falando do Goldberg e promo da Charlotte falando da Nikki Ash. Que da hora. E talvez uma match da Charlotte com a Nikki Ash sendo de novo uma Championship Contender, né? Que a Charlotte já ganhou uma, já perdeu uma e acho que agora tá empatado e talvez eu tenha que ganhar mais uma. E a outra informação interessante só para constar, porque eu falei semana passada e para não deixar no ar aí para a galera que ficou curiosa, não sei, o que não acompanha a AEW, mas o novo desafiante pelo título do Kenny Omega foi definido e foi de fato o Christian, né? Porque ele era o próximo do ranking. Então, aparentemente, no All Out vai ser Kenny Omega versus Christian, sabe? Flopado esse main event, diga-se de passagem. Olha, discordo, craque, porque me deu vontade de assistir o All Out. Ah, é? Sim, ouvi Kenny Omega contra Christian. Sim, realmente pode ser interessante. Mas é que eu tava completamente embarcado no hype ali do Hangman Page, sabe? E aí fiquei triste com essa informação. Mas, assim, é que o All Out vai ser em Chicago, sabe? Esse é o grande problema. Então, tipo, se o CM Punk de fato estiver na AEW, não sei se eles não vão botar o CM Punk no main event do All Out, sabe? Bom, enfim. Dito isso, você chegou aqui, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para o cenário de wrestling ficar cada vez mais relevante no Brasil. Eu sou o Léo, estive aqui com o Lucas e Daniel Bryan e nos vemos no próximo podcast. Falou!